Gosta de dadinho? Só como dadinho aqui, hein? Bom. Quando era moleque, meu avô trazia isso no bolso pra mim. Eu vinha vindo do serviço, eu já descia a roupa pra encontrar com ele. Era um abraço e a mão no bolso. Pra pegar o dadinho. A Aline falou que esses negócios são comfort food. Tipo, comida que lembra a infância, né? Tava falando, eu vi uma pesquisa que tava dizendo por que a gente toma pão, por que a gente come pão com manteiga e toma café com leite de manhã. Aí a pesquisa dizia que você é levado a fazer isso de manhã, porque isso lembra a infância. Aquele cheirinho do café com leite, né? Um pouco com manteiga. Pra nós ainda vem aquela musiquinha, né? Na hora de tomar café, café seleto. Fala aí. Mano. Uma geração inteira cantando essa musiquinha. Inteira, café seleto. Né? Essa ainda vai bem, né, irmão? O problema é as musiquinhas que vieram depois, né? As musiquinhas do... Como é que é? 2 hambúrgueres. 2 hambúrgueres alface. Nosso tempo especial, cebola pizza no pão de gergelim. Pô, fala. Já é crueldade, né? Sacanagem com uma geração inteira. Fazer você decorar esse negócio. Porque você ganhava, lembra? Lembro. Se você chegasse no McDonald's e você cantasse essa música. Eu estudei na Paulista ali no Rodrigues Alves. Sei. E o primeiro McDonald's de São Paulo era aquele da Paulista. Isso. Eu era moleque ali, a gente vinha a pé. E vinha cantando esse negócio pra chegar lá e se você tinha decorado isso aí, você ganhava o lanche. Ganhava o lanche. E você ficou com esse negócio, você cresceu com essa parada na cabeça, irmão. Quando eu era criança era esse, do café seleto, o do Choquito. Choquito. Lembra? E o da Bala Soft. Da Bala... Roda baleiro, atenção, e dá-lhe bala... Como o pessoal não era Bala Soft, era Bala de Leite Kids. Era Bala de Leite Kids. Bala de Leite Kids. Era essa isso. Bala aí. Groselha. Nossa. Lembra? Groselha Milani. Groselha irmão, eram essas coisas aí. Muito doido, né? Muito bom. Os caras acertaram na linha, né? Na linha. Agora você já cresceu, o negócio ficou ali. Muito interessante. Muito doido, né? Muito bom. Então a gente tá aqui no Colégio Humana Sagrada Pena Branca. Eu e meu irmão Luiz Renato. Então nós somos irmão gêmeo, né? Irmão gêmeo aí, parceiro, até na cor. Somos irmão gêmeo aqui nós dois, eu e Luiz Renato. Luiz Renato que é dirigente espiritual do Templo Anjo Divino Salvador. Isso. Acertei, hein, irmão? Acertou. É um prazerzão estar aqui na casa do meu irmão. E tá podendo fazer esse bate-papo aqui ao vivo, né, nessa descontração. E a gente já pede ao nosso Pai que nos abençoe nesse momento aqui, né, Ale? Muito obrigado. Que é um prazer, te agradeço aí a oportunidade de ter me convidado e que venham outras, né, irmão? E o Luiz Renato, que é meu irmão, companheiro nessa jornada de Umbanda praticamente desde os primórdios lá da minha caminhada. E ele perguntou qual é o assunto? Eu falei, o assunto é você, irmão. O assunto hoje é você. Por quê? Porque geralmente quando a gente tem esses encontros, eu começo perguntando como é que você começou na Umbanda. Alguém me falou, não sei se foi o Dr. Basílio que fala assim, e o Paulo Ludogero falou também, que ele tem a idade dele mais 9 meses. Verdade. De Umbanda. E até onde eu sei é mais ou menos tua história também, né? Já nasceu... Você já nasceu numa família. Isso, minha família ela veio já com uma mistura ali, né? Umbanda e o outro lado, o lado dos meus avós paterno era mesa branca, né? E do lado dos meus avós materno era Umbanda. Voltou. Aí a gente juntou tudo aí, né? E desde criança, apesar de ter tido algumas passagens pelo catolicismo, né? Que é aquela caminhada de sempre, né? Você vai, faz primeira comunhão,
de uma certa forma, é para que você já desperte o divino em você. Mas a hora que a gente já começou a perceber que tinha algo a mais aí, eu já corri para as minhas origens. E como era a Umbanda no seio da família? Era um terreiro, o terreiro era de quem era o terreiro? Porque hoje todo mundo fala, Umbanda tradicional, Umbanda tradicional, eu vendo a Umbanda antiga, a Umbanda tradicional. A Umbanda mais antiga é a Umbanda do Zélio, ninguém faz a Sim, Umbanda do ninguém Zélio. faz. Quando você fala de Umbanda tradicional, você não tem uma Umbanda tradicional, porque todas as Umbandas que são mais antigas assim podem ser chamadas de Umbanda tradicional. A Certo, mesma Umbanda popular é uma Umbanda tradicional. Às vezes a gente acaba classificando qual é o seu tipo de Umbanda, a partir de quais 7 linhas de Umbanda você segue, ou qual autor você segue, ou você está no segmento do primado de Umbanda, você está no segmento lá no Rio de Janeiro, você está no segmento daqueles terreiros que se formaram pelo Zélio de Moraes, ou pela Tulef, que é uma tenda que seguiu muito o Zélio de Moraes lá nos primórdios, né? E aí se pergunta muito isso. Então, como era, quem era o dirigente, qual era esse terreiro que a sua família ia ou que a sua família dirigia quando você era criança? O que você via lá? então veja bem, Ale, eu, do lado do meu avô paterno, que era eles falavam padrinho, né? Que era o padrinho do centro de Mesa Branca. Seu avô era o Meu padrinho, avô era o padrinho do centro, que é era o um dirigente. dirigente. Eu não cheguei a conhecê-lo porque ele fez a passagem, meu pai tinha 5 anos, né? Então, tudo que eu sei foi que os meus tios vieram contando e algumas lembranças do meu pai. Então, eu não tive muito esse contato. Vim ter contato depois de adolescente com o pessoal que eu encontrei e conheci num velório de um tio mais velho meu que fazia parte do centro do meu avô. Ah, Aí esse pessoal me passou algumas coisas, comentaram muito sobre meu avô, sobre o papel do meu avô como dirigente. Meu avô era uma pessoa que fazia muita caridade, isso eles sempre deixaram muito frisado. Já do lado dos meus avós paternos, eu tive um pouco mais de contato. Apesar do meu avô ter desencarnado, aí quem tinha essa idade de 5 anos era eu, mas as minhas tias avós ainda eram ligados à religião de Umbanda. Eles frequentavam um centro que eu não cheguei a conhecer, que era na região da Zona Oeste, Vila Pompeia, alguma coisa assim. E uma das minhas tias avós tinha aquele terreirinho no fundo do quintal, né? Então era assim, não tinha, como a gente sabe, não tinha esse estudo, não tinha essa doutrina hoje. ninguém tinha, né, Ninguém meu irmão? tinha. Cá entre nós, Era aquela ninguém umbanda tinha, de né? pé no chão. É. Que a minha tia, o que mais me traz de lembrança até por nós estarmos na época, eram as festas de Cosme e Damião. Então, quando chegava nessa época, minha mãe, minhas tias, reunia a gente, meus primos, e nós íamos, né, pra festa. Então, eu sempre admirei muito, eu ficava olhando aqueles fenômenos e eu já me despertava É aquilo. uma semente, né? É uma semente. E a minha tia avó, ela era uma negra sarada, rapaz. E eu via ela incorporando, eu ficava fascinado de ver tamanho era o transe, né? Porque numa gira de criança ali, ela era fortona, ela incorporava ali, ia pro chão e ali a gente ficava, e eu ficava já olhando aquilo, eu falava, eu quero isso pra mim. Que é um negócio doido, né? Doido. A incorporação em si é um negócio É, doido, um negócio fascinante, ainda mais pra criança. Pro adulto já imagina pra imaginou pra criança. criança, É né? mágico, né? Muitos primos saíam correndo, né? Eu não, eu já queria entrar lá na gira pra ver como é que era. E isso foi despertando. Então, vira e mexe aquela coisa, minha mãe, vamos benzer na casa da tia, porque médico de pobre é terreiro, né? Hospital de pobre é terreiro. Então, tá com febre, vamos benzer. Ah, tá com alguma coisa, vamos benzer. Então, foi aonde eu comecei a ter esse contato com a Umbanda, né? Eu não chegava a ver, na minha infância, uma gira sendo tocada. Depois que eu fui ficando mais adulto, que aí eu comecei a ter liberdade para estar indo ver uma gira.
Você lembra os primeiros terreiros que você fez? Lembro, então. Completa, né? Vi. Que é abertura, defumação, 7 linhas. Aí eu fiquei doido, né? Porque se já vendo a festa eu já estava fascinado, depois essa tia avó veio a falecer, aí não teve ninguém que desse sequência. Foi aonde eu comecei a ter contato com o terreiro da rua de trás, um que ia num terreiro ali. Só que interessante, o primeiro contato com a entidade, depois o contato com uma festividade. Isso. E depois o contato com algo que realmente define a Umbanda, que é o ritual. O ritual. O primeiro contato com a entidade que eu tive foi com a entidade dessa minha tia-avó, foi com a criança e depois com um baiano que ela incorporava. Porque a entidade em si pode vir numa mesa branca, pode vir no espiritismo, pode vir no catimbó, até no candomblé pode vir uma entidade de Umbanda. Exatamente. Mas você disse que teve contato com a entidade, mas quando você tem um contato com o ritual, aí você tem um contato com aquela estrutura. Exatamente. Num primeiro momento não era esse ritual. No primeiro momento era, como eu te disse, ia benzer, ela recebia o baiano. Então era muito mágico isso, sabe? E hoje eu agradeço a Deus por ter essa lembrança, porque era algo mágico que eu agradeço a Deus por lembrar disso e ter isso eu vou levar pro resto da minha vida. Esse contato, essa conversa, aquele jeito do baiano, né? A minha mãe sempre falava assim, tá brigando muito. Eu e minha irmã, né? Os dois brigando, e o baiano vinha e dava aquela lapidada na gente. Então, assim, foi algo muito construtivo, até para nossa educação a nível de família. Isso deve ser mais ou menos 1980. Antes. Antes. Meu avô desencarnou em 77, 78, 79, por aí. Não tá muito longe disso. Que é uma época que a linha de baiano começa a consolidar. Você falou baiano muito curioso, né? Isso. O baiano começa a consolidar nessa época, Isso. Né? Aí depois foi aonde? Depois essa minha tia fez a passagem, aí eu fui ter o contato através dos parentes também, que a tia vai levar você num outro lugar, aonde já tinha o terreiro em si montado. E eu falei, eu não quero ir numa festa, eu quero ir num trabalho. E algum desses terreiros te marcou? Marcou. Marcou e até hoje, assim, o terreiro não funciona mais com atendimento, porque a dirigente já está de idade, mas ele ainda existe na rua da casa da minha mãe, que foi aonde eu atravessava a rua, que eu escutava o batuque, falei, ali que eu vou. Atravessava a rua e aí comecei a ter esse contato. Chama-se Tenda de Umbanda e Candomblé, Caboclo das Invernadas. Então eu comecei a ter esse contato com a Gira, porque a filha da dirigente é minha amiga até hoje. A gente tem mais ou menos a mesma faixa etária de idade. Então aquela coisa, vai ter sessão. Eu ia para lá, escondido meio que do meu pai, que meu pai não era muito a favor, porque meu avô já tinha ido embora. E o contato do meu pai era mesa branca. E agora já estamos em que época e que idade mais ou menos? Aí nós já estamos na idade aí de uns 12, 13, 14 anos. Tipo, entrando na adolescência. Entrando na adolescência. E foi aí que eu iniciei o meu desenvolvimento mediúnico. Porque nesse terreiro. Eu escondido, rapaz. Aí eu já comecei com 13 para 14 anos. Eu já comecei a ter toda uma manifestação aí. E aí eu apaixonei mesmo pelo ritual. Porque aí eu girava na consulência ou já entrava pra corrente? Não, então, como eu era muito pivetinho, como se dizia, eu ia no dia da sessão tomar passe. E durante a semana a dirigente me atendia no silêncio. Então ela recebia a entidade, vinha mais 2 ou 3 pessoas e ali ela fazia o desenvolvimento de alguns médiuns e eu participava. Então, assim, já sabia, né, irmão? Foi algo mágico. Né? A entidade já sabia que tinha um negócio ali. Já sabia. Né? Já sabia. E aí depois eu fui tendo os contatos, irmão. Aí eu fui conhecendo outros terreiros, mas me apaixonando cada vez mais. Aí o bicho pegou, né? Que aí começou mesmo, os mentores começaram a incorporar e eu não tinha como esconder mais do meu pai. Não que o meu pai proibia, mas o meu pai estava preocupado com os valores de estudo, né? De trabalho. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, não tem que ficar
pensando na religião agora. Mas assim, eu consegui conciliar, porque eu estudei, eu me formei e não deixei a religião de lado. E aí eu comecei a me envolver cada vez mais, quando realmente eu comecei a ver que a banda estava tocando para outro lado, eis que surge na minha vida o pai. E antes, você passou para a corrente desse terreiro? Como... Então, não, porque aí foi quando eu tive... eu me ingressei na faculdade. Aí eu não podia assumir esse compromisso, porque faculdade, você sabe, toma o tempo da gente. Aí eu trabalhei um pouco, né? Aí me afastei desse terreiro. Aí entrei pro quartel, né? Aí já não dava para você estar indo. Quando eu saí do quartel, eu fui conhecer um terreiro na Zona Leste e entrei pra corrente desse terreiro na Zona Leste. Qual que é? Hoje eu não sei se ele existe ainda, mas era um terreiro que tinha em Arthur Alvim, que era a Casa da Cabocla Jurema. Eu vim bater nessa tecla, sabe, irmão? Acho que a gente tem que ser muito grato por todos os Lógico, lugares que a gente passou, lógico, eu agradeço. Passei aqui, tudo, fala o nome, passei lá, fala o nome. Estudei lógico, aqui, fala o nome. não Onde tenho, você estudou, onde você passou, o que, né, que você fez? Não tenho Por toda a terra essas coisas, né? ressentimento, nada, porque eu precisei dessa base. É lógico. Depois fui pro Kardec. Fui lá Que é uma tentar. escola. Mas foi a minha escola. Porque o que estava acontecendo? Numa época que não tinha literatura, não tinha. Banda. Eu estava tendo manifestação e eu me questionava, mas por que disso? Por que daquilo? E você sabe, né? Os mais velhos tinham muito disso. Ah, seu guia sabe, você não precisa saber. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca concordei apenas o meu guia sabe. Eu queria saber o que era. Aí como eu tinha esse outro lado da família aqui, o Kardec é uma mesa branca diferenciada, né? Mudou apenas de nome, né? Aí eu comecei a ir. Fiz escola de médiums, 3, 4 anos lá. Fiz um curso de aprendiz do Evangelho. Foi muito bom. Só que aí eu comecei a ter manifestação no Kardec que viram que o meu apito não era lá que tinha que tocar. Que é aquilo que você quer, é aquilo, é Umbanda, mas eu quero entender. Então Exatamente. Não tinha por onde. Na década de 80, que houve um esvaziamento da Umbanda, quantos umbandistas não foram pro Espiritismo? Foram. Justamente porque não tinha. Não tinha. E eu me deparei com muitos deles lá dentro. Muitos deles. Vi muito preto velho dando manifestação em casa kardecista e eu aplaudia, que eu achava maravilhoso. Aí eu estudei, tirei isso como lição para mim. E eu comecei a ter muitas manifestações e foi aonde, quando eu terminei um curso, eu falei, não, meu lugar é na Umbanda. Agradeci, tenho amigos até hoje, graças a Deus. Eu fiz essa escola de médiuns num centro muito famoso chamado Núcleo Espírita Anjo Divino não, Anjo Divino é o meu. Núcleo Espírita Segue a Jesus, na Casa Verde. Era uma casa piloto da Federação Espírita de São Paulo. E ali eu aprendi muito. Sou grato a eles até hoje. Depois, aí quando eu terminei, aí eu decidi. Eu falei, não, meu negócio é Umbanda e eu vou me dedicar a Umbanda. Foi aonde teve o chamado da primeira magia das velas, lá na Aclimação, no Espaço da Solange. Não sei se você lembra disso. Lembro sim, 1999. Isso. Então nós estamos ali na rua Topázio. Rua Topázio, ali era aquela... nome de pedra. Era ali, era naquela região ali. Isso. Com nome de pedra. Não sei se era Topázio, turma ali, né? Pode ser isso daí. Assim. Primeira turma que o Rubens deu, ele tava dando uma turma de 30 alunos lá. Isso. E tava dando uma outra turma de 30 alunos lá na Bratz, se não me engano. No Ibirapuera lá? Tava com duas turmas separadas de 30 em cada lugar. Sim. Uma era ali. A outra era lá embaixo, na Zona Oeste. Lá no... Foi diante dessa primeira turma com 30 alunos que ele falou que em 7 anos ia formar 7.777 alunos. Fala aí, irmão. Foi, irmão. E ó, eu conheci o Rubão, aí eu fui numa primeira aula, me assustei. Me assustei assim, não com o que eu vi, mas eu falei, isso não é pra mim. Não vou mais. Passou 15 dias, me ligaram, quando eu peguei o telefone, era o Rubens. Por que você não tá vindo na aula, irmão? Falei, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí eu fui na aula, ele falou, não,
os seus mentores já estão aqui, tá esperando você. Ali foi o nosso primeiro contato e aí começou. Aí tem o episódio da garagem, da casa dele, e aí foi aonde eu comecei. O contato com o O Rubens é um contato negócio com o muito Rubens forte. foi aí. E aí foi assim, parece que um reencontro de irmão. Porque ele me tirou esse medo, essa insegurança ali com a magia, e por outro lado, como ele ainda não tinha formado o colégio, Não nem tinha o. espaço Não físico, tinha. nem nada. Aí ele me convidou, ele falou, vai lá em São Caetano. Ele tava dando aula ali no espaço do Paulo Rogério. Isso, mas é o antes Estrela disso, Azul. ele atendia. Tava na garagem da Na casa garagem, dele. exatamente. Que aí chamou a gente pra dar uma força nele. Isso. Que ele falava, isso aqui não é um terreiro. As pessoas estão precisando atender e o... Não sei se o Arranca-Toco ou se foi o pai João da Mina, falou pra ele começar um trabalho ali na garagem. Exatamente. Aí vinha eu, vinha você, vinha o Paulo Rogério, vinha mais uns irmãos que se reuniam ali na garagem dele da pra casa atender dele. as pessoas, que era um... Exatamente. A Sandrinha que me conduziu lá. Não posso deixar de falar dela, que é uma irmã guerreira. A Sandra Santos, que Sandra inclusive Santos. foi ela que coordenou o primeiro Isso, grupo de de magia magia, do Rubens, desde que você exatamente. fez, foi a Sandra Santos que Isso. organizou, que arrumou ali Ela fez essa naquele ponte. espaço, né? Ali foi onde eu conheci a Uzira, as meninas, o Maurício, todo mundo muito pequeno. E nós né? também, né? E exatamente. Eu onde não a tava gente se nessa conheceu. turma, mas o Rubens tinha me chamado pro dia da consagração e Isso. tudo. Eu E tava ali fazendo foi- faculdade à noite, era um dia de semana à noite essa turma. Isso. E aí ali começou, irmão. Ali começou, aí depois ele abriu a teologia no Paulo Rogério. A gente foi, começou a ter o contato com todo mundo. Aí eu falei. Porque ele meu, saiu da garagem, né? Saiu da Ele garagem. tava na garagem de Mas de vez 96 em até quando 99. ainda ele fazia os atendimentos dele lá. Umas reuniões ali. Isso. Aí a gente começou a estudar lá em São Caetano, lá no Paulo Rogério, e depois logo ele abriu também a primeira turma de sacerdócio Que na foi lá Conceição. na Mãe na Conceição, Florindo, isso. que é o CIE, né? Exatamente. Foi aonde também. Que é dando a primeira turma de Foi aonde a sacerdócio é gente 2000, fez, a que aí gente fizemos fez, né? junto. Fizemos junto. Primeira turma A de primeira sacerdócio. turma. Do E olha, Rubens, mudou você tanta sabe, coisa, né? mudou tanta coisa. E você sabe que eu lembro de uma situação nesse sacerdócio. Nós íamos fazer, eu não sei se você vai lembrar disso. Nós íamos fazer uma louvação à nossa divina mãe Oxum. E nós descemos pra rua, na praça. Todo mundo rodeou aquela praça. Não sei se você lembra disso. Foi um dia, era de segunda-feira, se eu não me engano. Se eu não me engano. É. E ele falou, não, nós vamos fazer essa consagração de Oxum lá na natureza. E eu falava, meu, que homem louco. Foi, né? E nós, nós descemos lá, rodeamos a praça, ficou bonito aquilo. Ele pediu para que se entoasse os cantos, começamos a cantar. E ali eu fui realmente ficando mais maravilhado com a religião. E aí o que aconteceu? Eu saí desse terreiro da Zona Leste, onde eu estava na corrente, porque eu queria estudar. E lá eles eram contra. Né? Então eu falei, para mim não ter atrito com ninguém, foi muito bom, mas eu vou estudar. Até hoje a gente ouve isso, né? Então eu fui estudar, mas eu saí com toda a licença, né? A médium não gostou muito, mas eu falei, só pode chamar a entidade, que eu quero pedir a bênção da entidade. A entidade veio e me abençoou, irmão. Quer mais o quê? Né? A cabocla lá incorporou e falou, não, mas é o seu legado, é o seu caminho, você tem que estudar porque você tem missão de abertura de casa. Então você vê que realmente havia uma incorporação ali, porque a médium não era a favor que eu saísse, mas o guia era totalmente favorável. E não é assim? É. Esse negócio que o guia vem, as opiniões do guia... É a mesma do médium, não precisa mais. Fala aí. Não Se precisa. você recebe um guia, todas as opiniões que o guia tem do são médium, igual as minhas Não opiniões. se deu o trabalho de receber o guia, deixa ele lá. O que tá acontecendo, né? E Só aí, é o guia que tá incorporando em mim ou eu que tô incorporando no nele? guia, E foi muito bacana isso, porque aí eu tive essa confirmação do guia mesmo e comecei a estudar. Ali a gente fez todo um procedimento, aí foi quando o pai Arranca-Toco, pai Beiramar, falou, filho, você vai abrir a sua casa. E aí onde a gente... Lá naquele sacerdócio. Lá no sacerdócio. Eu lembro quando você deu o nome.
do terreiro lá no sacerdócio, Isso. você falou, já tem um nome na minha casa, vai ser Anjo Divino Salvador. Salvador. E esse nome foi criado, vem... o logotipo, tudo, né? Faz Me parte lembro, dessa né? história. Eu herdei o nome do centro do meu avô. O centro do meu avô chamava Centro Espírita Anjo Divino Salvador. Então, em homenagem, é de 54, se eu não me engano, 1954. E eu falei, então, em homenagem a ele, eu vou levar o nome do centro. E aí o pai Arranca-Toco e o pai Beramar falou para mim que o filho dele, que era o pai, iria fundamentar a minha casa. E aí marcou-se tudo. Nunca vou esquecer do Rubão chegando com aquele Santana vinho dele, que ele tinha na minha casa, numa garagem, aonde o Rubens Alziri e eu... Ele ficou antes com aquele carro, né, irmão? Fizemos todos os fundamentos da casa. É o Batmóvel, praticamente. Dele era. Eu não acreditava que ele fosse, não, viu? Mas quando eu tô lá sentado, eu vi o carro, falei, ele veio. E ali foi muito emocionante. Nós fizemos toda uma etapa de consagrações. Ele me acompanhou, me ajudou a fundamentar minha casa. E aí a gente nunca mais se desligou, graças a Deus. E aí o pai Beramar ainda falou para mim, essa casa vai ser trocada porque o espaço vai ser pequeno. Eu não acreditava nem que eu estava com aquele espaço. Quanto mais que a casa ia ser trocada. E realmente ali foi um início e, como você fala, a minha assistência era na rua. Né? Era uma garagem, começou a encher de tanto médium que não dava para dividir o espaço entre médium e assistência. Então o que a assistência fazia? A assistência pegava as cadeiras e punha na rua. E a rua da onde era o terreiro, que é onde meus pais moram até hoje, é uma rua movimentada, passa ônibus, lotação. Então, todo mundo quando vinha, o ônibus vem vindo. Todo mundo tirava a cadeira, o ônibus passava e voltava. Mas o povo não arredava o pé dali. E foi um começo muito promissor. E dali realmente a casa cresceu, entraram muitos médiuns, saíram muitos médiuns, que tem gente que tem que fazer sua caminhada, né, irmão? A gente não tem poder sobre ninguém. Né? A gente abençoa, recebe. Aqueles que têm que ficar conosco, fica. Aqueles que têm que seguir sua jornada, segue, mas segue em paz. Né? A gente não é dono de ninguém. E aí, eu já estou no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto endereço. Né? E a casa cresce um pouquinho, a gente fica apertado, muda para um maior. E esse maior fica pequeno de novo. Então agora eu já falei que eu não vou mudar mais, porque... Como diz o pai João, quanto mais crescer, mais gente eu mando. Então, fica assim que tá bom. Mas tá aí, foi firme, porque aí nós começamos a fazer as magias, né? Lá com o pai Rubens. Aí veio magia das pedras, magia das ervas, e assim foram todas as magias. E aí, realmente, a minha família, isso é muito importante, fique registrado. A minha família aqui, os meus tios-avós, né? Que estavam um pouco recuados da religião, até por não ter essa base doutrinária, meu irmão, voltou todo mundo. Então, assim, foi muito prazeroso para mim. Meu pai, hoje sem nenhum preconceito, porque aí ele entendeu o chamamento, né? Entendeu o chamado. Muito pelo contrário, meu pai vai no terreiro, toma passe, conversa com as entidades. Não é médium de trabalho, mas... É um médium simpatizante, é uma pessoa simpatizante, conversa. E aí foram vindo os tios, avós, primos da minha mãe. Pô, o Renato tá com um terreiro, tá com uma casa. Aquela coisa assim, né? Tá no sangue. E até hoje. Então, assim, eu tenho na minha família pessoas de todos os segmentos. Evangélico, católico. Mas todos respeitam o meu trabalho. E quando precisam, vem buscar auxílio dos guias espirituais da nossa casa, da nossa doutrina. Então, assim, eu não tenho problema com ninguém, com vizinho, com outro tipo de religião. Graças a Deus, eu sou nascido e criado ali, no bairro, então todo mundo me conhece, sabe? Até a lotação que passa na rua, quando o povo chegava no metrô, que ela sai do metrô Barra Funda, o pessoal falava assim, essa lotação passa numa subida assim, o cara já falava, você é do Renato? O cara só faltou pôr a plaquinha na lotação, via centro do Renato. Ficou popular, assim, sabe? Modéstia à parte. Mas a gente vem nesses anos todos
aprendendo, crescendo e trazendo os valores que o meu avô deixou, porque depois que eu me integrei mesmo na corrente, eu tive muita comunicação dos guias que faziam parte do centro dele. Então, assim, de você falar, nossa, isso é novo para mim, mas não. Abria o mental e vinha e a gente tava tudo certo. Que é uma coisa que acontece muito. Muitas pessoas perguntam, que fala assim, os guias, as entidades do meu avô, da minha avó, eles acompanham. É muito. Porque é a tua família espiritual, Lógico que é. não Lógico que é? eu não É tua incorporo os família guias do meu avô, espiritual. mas eles estão Porque presentes. eles fazem parte dessa Fazem, é família. uma egrégora, né? A diferença é que nós estamos encarnados e eles desencarnados, mas somos todos uma família espiritual. Então, assim, eu não posso contar porque eu não vi meu avô trabalhar. Mas as pessoas que mais velhas da minha família que vão na minha casa, né, no terreiro, ou numa festa, ou numa eventualidade, tomar um passe, sempre comentam, ó, esse seguiu o passo do padrinho. Muito Então, louco, é né? muito bacana Muito isso. bom. Porque, olha só, o fato de hoje a gente ter uma leitura, de ter essa literatura, bibliografia, o fato de que o Rubens abriu o campo para a gente estudar, para ter Exatamente. curso livre, que nada disso existia antes dele, que é um fato, dá um respaldo Tá. para a família chegar, para os parentes, falar, pô, a família chegou, os parentes chegaram, todo mundo veio. Agora, no momento que você tem tudo isso a oferecer, é muito mais fácil Lógico. de todo mundo chegar. Lógico. E ao mesmo tempo que você tem, que você fala, não tinha literatura, não tinha curso, não tinha... No entanto, o trabalho em si muda alguma coisa? Muda? Que a gente fala, qual é a diferença ali na prática, na gira? Trabalho é trabalho, né, Ale? Não é? Trabalho é trabalho. E falar, vocês fazem uma banda nova. Não, a banda é a mesma. A nova é. O guia é o mesmo. O caboclo que incorpora lá é o mesmo. A Umbanda é a mesma Umbanda. A única diferença é que agora a gente entende o que está acontecendo. Exatamente. Então o pessoal já não tem outra debanda, Umbanda. né? O pessoal já não debanda. E se debanda consciente. Porque viu que o negócio é... Mas assim, foi muito, muito proveitoso tudo isso. E eu ainda tenho o prazer de ter... Hoje só existe uma tia-avó minha viva, né? Que ela era da corrente, né? Não do centro do meu avô paterno, mas sim do lado da família da minha mãe. E ela fala, e você vê, você encontra esses guias que a gente hoje lê, pô, eles já faziam parte de todo esse histórico, entendeu? Do nosso passado. Então, assim, hoje eu não vou exigir que uma pessoa... Se bem que a minha mãe lê muito, mas, por exemplo, essa minha tia-avó, que é a tia da minha mãe, ela já deve ter os seus 80, quase 80, se eu não me engano. Eu não vou exigir que ela vá ler livros. Então a sabedoria dela é aquela sabedoria dos antigos. Mas mesmo. ela tá naquele universo, Mas né? ela tá naquele universo. Tem um filho dela, né, meu primo de segundo grau, que tá na corrente da minha casa hoje. E ele é aquele que ele vai tentando tirar aos poucos dela, né? Aos pouquinhos, mãe... Na sua época era isso, e ela é meio reservada. Mas hoje ela já tá se permitindo. Por exemplo, já montou o congazinho de novo. Aquelas imagens antigas que você nem acha mais que estava guardada. Aquelas guias de porcelana que estava guardada. Então meu primo fala, ó pai, fui lá na casa da minha mãe, você não sabe. O que foi, Paulinho? Minha mãe montou o congá. Tem que ver as guias dela, tudo lá pendurado. Os guias que ela tinha, eu peço para mim, ela fala, não mexe nas minhas coisas. Então, já quebrou uma resistência. Por quê? Eu tô sempre falando, eu tô sempre em contato. Ô tia, vai na gira, ó, é isso. Vai na festa, vou fazer a festa do seu Zé Pilintra, vai. Então, assim, quebra aquela resistência que depois que meu avô morreu, que os meus mais velhos morreram, a pessoa, por não ter essa literatura, não ter essa base, acaba se fechando. Não quero mais, não vou trabalhar mais, não serve mais para mim, porque você não tem um líder, né? O líder morreu. E como você não tem ensinamento, aquilo morre com você, morre com o líder. E você, de uma certa forma, acaba ficando... Você é
da Umbanda ou você é apenas exclusivamente do Do terreiro? Que é uma coisa que o Rubens deu pra gente, né? Deu a oportunidade da gente ser da Umbanda. Exatamente. Então você pode fazer parte de um terreiro, mas você é da Umbanda. Porque acontecia muito isso, a pessoa se decepcionar com o dirigente daquele terreiro e transferir a decepção para a Umbanda. Para a Umbanda. A partir do momento que você conhece não apenas o que faz no terreiro, mas você conhece a religião da Umbanda, você pode até se decepcionar com o terreiro, mas você não larga a Umbanda. Não larga. Você não se decepciona com a Umbanda. De jeito nenhum. Até porque a Umbanda te dá uma liberdade tão grande, né, meu irmão? Verdade. Que o umbandista também não é só aquele que tá vestido de branco no terreiro. Não. Muito pelo contrário. Então foi tanta coisa que a gente... Passou. Eu estou lembrando por causa de tudo que a gente viveu junto ali do lado do Rubens. Uma das coisas mais importantes que ele fez por nós foi permitir esse encontro. Exatamente. Talvez uma das melhores coisas que a gente aprendeu e que a gente ganhou com o Rubens foi a arte do encontro. Encontrar outros irmãos de outros terreiros, entender que todo mundo pode trabalhar junto. Isso é uma coisa que, quando eu conheci ele, até o momento que ele se foi algo que ele sempre deixou muito bem claro. O Rubens nunca dividiu. O Rubens sempre somou. Não tinha parede, né? Sabe, se você tava com ele assim, aquele é ô irmão, vem aqui, vamos trabalhar junto. Eu nunca vi, nunca. Nas consagrações, nas festas de praia, que eu tinha amigos que iam me visitar na praia, né? Você vai estar lá, vou. Eu tive a oportunidade de estar com o Rubens, esse é meu primo, é médico. Entra aqui, irmão. Não tinha uma resistência, não havia essa maldade de, o cara tá vindo aqui amarrar meu trabalho, o cara tá vindo aqui jogar pó na minha tenda. Não. Então, assim, nós precisávamos disso e nós carregamos essa poeira energética, vamos dizer, poeira porque é muito pequeno. Muito pequeno, nós poderemos ser maior nessa questão da união. Mas já é um trabalho que está semeado, irmão. Então essa poeirinha nossa junta, que o Rubens, fala mesmo, o Rubens soprou isso em nós. E isso foi muito importante. Então o Rubens nunca dividiu. Toda vez que a gente encontra alguém que começou com a gente lá, com o Rubens, há uma identificação muito forte. Muito forte. É o que eu digo, a gente não precisa estar junto todo dia. Muito forte. Mas tem coisas que são plantadas que quando se encontram, elas se conversam. E é essa energia. Foi isso que o Rubens, assim, pregou muito pra gente. Eu vejo essa identificação com aqueles que chegam aqui também. Você não vê com aqueles que chegam para se preparar por meio de você, das suas entidades, Sim. que o Rubens também deu isso pra gente, a oportunidade de multiplicar aquilo. Aquela semente que ele deu. É o que eu sempre digo, né? Quem separa já tem, né? Demais aí, né? O que a gente tem que fazer é unir e multiplicar. Eu sempre falo, gente, a religião tá aí, não é para ser melhor do que nenhuma, mas nós temos que ter uma base, e essa base é a união. Isso já vem lá da denominação Umbanda. Vamos se unir, vamos trabalhar junto por um mesmo propósito. Não estamos dentro da religião para medir força, porque o guia, meu irmão, o dia que o guia achar que você está pisando na bola, ele sai de você e vai no outro. Não tem problema nenhum. Vou citar uma situação aqui para figurar a nossa conversa. Sempre que a gente faz esse ao vivo, a primeira pessoa a entrar nesse ao vivo aqui quando eu faço é o Lucas Sanches. Não sei se ele tá aí, o Lucas. O Lucas deve estar aqui vendo a gente também. E o Lucas Sanches, hoje, ele é filho aqui dessa casa, do Colégio Humana Saga da Pena Branca. E ele é filho dessa casa porque o pai Luiz Renato, que recomendou que o Lucas e a Mercedes viessem para cá, ele falou... Acho que era uma questão de distância, não sei. Ele falou, eu moro naquela região. Você falou, tem o meu irmão Alexandre Comino, você pode ir lá no terreiro dele. O Lucas veio, muito queridão, cara, muito queridão. Um abraço, então, Lucas. Não é isso? É isso. É isso. O Luiz Renato recomendou. Nosso irmão Lucas está sempre com a gente aí. Era frequentador do Anjo Divino Salvador.
consulente, médium lá da sua casa, que você falou para ele, pode ir lá no terreiro do Alê, lá no Colégio Sem Pena problema Branca. algum. Então, é disso que a gente está falando. Exatamente. Não é estamos unidos assim da boca para fora. Não. Né? Não. É uma coisa que nós recebemos essa oportunidade de ver o outro como irmão. Não é? E temos que multiplicar. De ser. Isso, nós não podemos dividir, nós não podemos Né? ser dono de ninguém, nós temos que indicar, a gente tem que confiar. E conseguir amparar quem está chegando depois. Exatamente, porque quanto maior for, né, os soldados, maior é a guarda que a gente vai poder armar para ajudar quem está chegando. Não tem essa de divisão, você vai lá, não vem aqui. A gente brinca às vezes, tá indo lá, mas é uma brincadeira. Inclusive você comentou do Lucas, e ontem, conversando com o irmão dele, o Thiago, que às vezes também vem aqui tomar o seu passe, é um irmão nosso, e ele comentou, eles tiveram uma perda aí esse final de semana, né? Ele falou, eu tava saindo da casa do Alê. Aí eu brinquei com ele, você foi no Alê e não veio aqui. E aí ele falou, não, eu falei, imagina, estamos sempre juntos, meu irmão, né? E é assim, às vezes dá para você ir numa situação aqui, porque é mais perto, é melhor do que você não ir em lugar algum. Jamais essa divisão, vamos se unir, mesmo porque na minha casa, ele até perguntou, sábado tinha gira de cura, então era um trabalho diferenciado, e ele estava precisando tomar um passe aí. E aí ele falou pra mim, eu fui lá no Alê, teve gira de banho, eu falei, não, perfeito, sem problema nenhum. Nunca vai ter essa... Aquelas conversas que vai cruzar a linha. Não, para. O caboclo que baixa lá, baixa aqui, não é verdade? Não importa, se ele precisar dar outro nome, ele dá outro nome aí. Não tem problema nenhum. Pra ele não tem problema nenhum. Você tá achando que é uma... com o mesmo nome, né? Que é uma outra entidade. Tem Pena Branca lá, tem Tranca-Rua aqui, Tranca-Rua não tem problema nenhum. Eu sempre falo isso pros meus filhos. O guia, ele quer trabalhar. Se ele tiver que dar o nome de caboclo da árvore, ele vai dar o nome de caboclo da árvore. Se vai te fazer feliz aquele nome, ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar. Tem um apego com os nomes, né? Pra ele não importa se tem algum pena verde na casa e o médium, de uma certa forma, vai lá, interfere e fala, pena verde, ele quer trabalhar. Então, assim, se os guias espirituais, que são de uma esfera mais elevada do que a nossa, de um plano diferente do nosso, ainda que eles também estejam em evolução, mas já é um plano diferente do que o nosso, se para eles não tem esse problema, eu nunca vi guia se atracando na gira, você já viu? Jamais. Então por que a gente vai fazer diferença de um irmão que... Eu nunca observei um guia baixar no terreiro e falar assim, mas eu vi você no trabalho lá no terreiro ontem. Você não pode, né? Quando subir, vou falar pro pai Oxalá lá que você tá trabalhando. Não tem isso. Ou então essa Umbanda aqui eu não trabalho. Se eu trabalho, se for Umbanda tal. Não tem problema nenhum. O importante de tudo isso é a nossa união, é o nosso trabalho sério, né, Ale? Sério, fazer a caridade. Não importa a forma. Porque cada terreiro tem a sua. Por mais que a gente tenha uma mesma origem, cada terreiro tem a sua forma. Não para dividir, agrega. Eu venho aqui, eu vejo alguma coisa, irmão, me ensina isso aqui. Né? Nós não fomos educados nem lapidados para ser um a cópia do outro, nem robozinho, nem caixinha, nem rotulado, nem enquadrado, nem moldurado igual. Não é mecânico, né? Cada um é o que é. Né? O trabalho vem de lá. Né? Basta você abrir o seu coração. Então, a partir do momento que você trabalha com o coração, você não tem que temer nada. Eu sempre falo isso. Mas é isso aqui. Filho, o terreiro foi criado para isso. A gente toma os choques aí, tem os guardiões para nos proteger. O Templo Anjo Divino Salvador fica onde, meu irmão? Fica na Zona Norte, na freguesia do Ó, na rua Mirante do Paranapanema, 196, Vila Bancária Munhoz. Dá pra gente achar o site, o www. Anjo Divino Salvador. anjodivinosalvador.com.br. Isso. Aí tem atendimento? Tem atendimento, o atendimento aos sábados a partir das 14 horas. O desenvolvimento está sendo às terça-feira, inclusive hoje, né, a partir das 20 horas. Já vai sair correndo daqui, vou sair correndo e vou lá atender a turma lá, pôr a turma para girar.
E aí o ano que vem nós vamos estar abrindo novas turmas aí de desenvolvimento, mas por enquanto nós estamos com essa turma de terça-feira no desenvolvimento e de sábado é o atendimento espiritual na nossa casa. Magia, sacerdócio. Pro ano que vem, eu tô dando o sacerdócio, mas eu não tô dando na nossa casa, eu tô dando na casa de uma irmã, então eu não consegui formar turma num tempo que eu tava dando magia, teologia na nossa casa, essa teologia virou desenvolvimento, né? Então, mas agora pro ano que vem eu quero fazer na casa Uma turma de uma sacerdócio. turma de sacerdócio e de magia também. Então tá aí, ó, sacerdócio pro ano que vem, porque eu só abro sacerdócio não no ano que vem, só 2018. Então quem tá querendo para 2017 tá aqui o Padre Renato Convidado aí, Gêmeos, nós vamos estar divulgando aí, vamos estar trabalhando para que assim que passar as festividades do nosso Divino Pai Oxóssi, a gente inicie uma turma de sacerdócio na casa e possivelmente de magia também. E todos são bem-vindos, trabalho caritativo, graças a Deus, e as portas estão abertas a todos. Inclusive para você, meu irmão. Que eu sei que tem uma agenda corrida. Quando é a festa do seu Zé? Festa do seu visita Zé. nessa festa do seu Zé. Nós vamos fazer a 14ª festa e o homem tá me devendo. 14ª festa. Já. Mas como você disse uma vez, eu não sei se você vai lembrar disso, numa festa de Iemanjá, nós nos encontramos lá e você falou assim para mim: ô irmão, não desiste de mim. Um dia eu vou. Um dia eu vou chegar nessa festa. Um dia eu chego nessa festa. Porque eu falei pra ele, eu não trago mais convite pra você. Ele falou, não desiste de mim. Então, assim, a festa do seu Zé vai ocorrer provavelmente, se eu não me engano, é dia 17 de dezembro, porque eu sempre faço no primeiro final de semana após o dia 13, que é o dia 13 de dezembro é o dia que a gente comemora o aniversário do Zé Pirinta, que trabalha comigo. Então, eu sempre faço no próximo final de semana, porque aí também já deu tempo do povo ir para as águas, né? E não impactar, ainda que tem gente que ainda tá lá nas festividades da praia, não pode vir. Mas, ó, já tô avisando, vai ser dia 17, já vai ter dado para saudar a mãe Iemanjá, pelo menos meio mês. Aí já dá para ir saudar o seu Zé. E todos são bem-vindos. A gente tá definindo o local, porque não cabe no terreiro, fica pequeno, e para dar o espaço para todos poderem se divertir que eu digo, bater um papo com o seu Zé, porque o seu Zé sempre diz que a festa não é dele, a festa é nossa, é uma confraternização da Umbanda, que é um momento onde ele vem para ver todo mundo alegre com todo mundo. Então a gente trabalha espiritualmente, mas é um dia de festa. Então todos são bem-vindos, né? Então, assim, provavelmente, acho que vai ser na região da Zona Leste, que nós já recebemos um convite aí para fazer a festa lá. A gente só está ajustando, depois eu passo aqui pro meu irmão direitinho o endereço, se vai ser lá mesmo, e todos são bem-vindos. A gente compartilha aí. Né? A festa ocorre de dia, porque se deixar o homem vir à noite, e eu não sou muito a favor. Por quê? Tem pessoas que dependem de condução. Então, assim, no começo aí, as festas do seu Zé começavam 8 horas da noite e terminavam 8 horas da manhã do outro dia. Porque aí a gente falava, então se o senhor vai passar a noite, passa até ter ônibus pro pessoal poder ir embora. Mas aí é muito cansativo e é muito perigoso, né? Perigoso porque a noite reserva outras coisas, né, Ale? Então a gente, para deixar o povo mais à vontade, a gente faz num domingo à tarde. Que é mais fácil, o pessoal consegue chegar. Como ele diz, é uma festa de família. Então o pessoal vai lá almoçar com a gente sempre faz um prato aí típico que ele gosta, ele vem e fala, eu quero que sirva pro povo aí feijão tropeiro, as comidas deles lá. E a gente tem uma equipe muito boa, não é por nada não, mas minha mãe manda bem na comida do santo, viu? E a gente passa uma tarde agradável, né? A gente, nessa festa, a gente sempre pede para as pessoas levarem alimentos, que peço até licença para você para poder divulgar aqui, favor,
junto ao nosso trabalho do centro, nós temos um projeto social chamado Vivencer. E esse projeto trabalha ajudando as famílias da região ali. Então, nós não somos grandes, mas nós arrecadamos alimentos, montamos cesta básica, estamos incluídos no programa Viva Leite do governo, né? Só que eu fiz uma questão aí, hein? Quando eu escrevi no programa, eu escrevi o nome do terreiro. E quando o terreiro foi chamado, o secretário me parabenizou, a família Sanches sabe disso, que o Thiago acompanhou a gente, que era o primeiro templo de Umbanda que ele estava entregando cota de leite. E ele falou, esse eu vou querer acompanhar, porque eu não sabia que a Umbanda fazia esse tipo de caridade. Estamos aí até hoje, irmão. Muito bom. Um trabalho desenvolvido pelo meu pai. Meu pai vai toda quinta-feira lá entregar leite lá para as crianças e para os idosos, em nome do terreiro. Então, assim, é algo muito legal. Então, a gente juntou o projeto com o terreiro e a gente arrecada, distribui. Então, o projeto Vivencer. Se alguém quiser colaborar, quiser se inteirar, quiser conhecer o projeto, aí, dá uma olhada ali no site também, isso, né? E a gente Porque muita gente quer ajudar e não sabe como. Sim, também. Então, e na festa do seu Zé, por isso até que entrei no assunto, porque assim, eu não gosto de cobrar nada. Nunca gostei. Então, o que a gente pede pro pessoal? Leva alimento. Aí quem não pode levar alimento, deixa sempre uma contribuição para que a gente possa comprar alimento. Por quê? Como é uma festa próxima ao Natal, a gente faz uma cesta básica para dar para as famílias que são mais necessitadas. Não precisa ser necessariamente da comunidade. Às vezes você tem alguém que frequenta a sua casa, não mora ali e está passando por dificuldades. Verdade. Então a gente ali faz um catado ali, faz uma cesta ali e entrega. Então esse é o nosso trabalho e estamos nessa aí há 20 anos, Ale. 20 anos aí já tocando esse barco e sou muito grato e sou muito feliz no que eu faço. Umbanda para mim é minha vida, não sou fanático, mas também não faço nada obrigado, faço do coração. É assim, é uma energia que flui em mim naturalmente. A maturidade, né, irmão? Entendeu? Comigo não tem isso de, tem que, gira disso, é gira daquilo. Não. Eu sempre falo para os meus filhos, não precisam ser iguais a mim, mas me respeitem. Essa é a minha natureza. Eu gosto de abrir trabalho, eu gosto de fechar trabalho, eu gosto de lidar com a religião de Umbanda. É a minha alma, é a minha essência. Então, se hoje alguém perguntar para mim se é penoso, não é penoso. Porque eu faço de coração, faço de carinho. Se fosse penoso, não tá no lugar certo, né, meu irmão? Então, assim, sejam todos bem-vindos, vamos continuar nessa integração. E o Ale sabe que eu admiro muito ele, o trabalho dele, por situações da vida, né, do dia a dia. A gente não tem essa oportunidade de estar sempre junto. Fisicamente não, mas parece que depois que o nosso pai se foi, nós nos unimos mais. Eu vim no caminho pensando isso. Que tudo tem o seu momento, né? Como eu disse, a gente não precisa estar perto para dizer que gosta. Mas a gente sempre se encontrava em algumas ocasiões, a gente sempre nos respeitando. Tanta gente está perto e está longe. Né? Então, assim, é muito importante para mim estar aqui hoje compartilhando com você essa energia. Uma energia gostosa, um bate-papo gostoso. E poder dizer aos irmãos que, para mim, a Umbanda é maravilhosa. E é através dela que isso acontece, que essa energia boa acontece. Sem interesse, sem barganha. Entendeu, irmão? Eu entendo que no momento que o Rubens partiu, parece que quando a gente se encontra, é como se estivesse mais perto dele, né? Exatamente. É como se a gente sentisse ele mais perto, porque tudo que você viveu com ele, tudo que eu vivi com ele é muito vivo, né? É verdade. Então, quando eu vou ao seu encontro, tudo aquilo que você viveu com ele está muito vivo em você. Então, tem uma parte dele que vive dentro de você. Tem uma parte dele que vive dentro de mim. Então, por meio de você,
eu também estou encontrando uma parte do Rubens que você acolheu aí no seu coração. E vice-versa, né, E irmão? você também em mim, né? E é assim Vice-versa. quando a gente encontra Com os certeza. outros irmãos, Com certeza. todos, né? Cada um de nós carrega um. Né? Eu vivo em você e você vive em mim, eu sou a nós parte de você e vivemos- você sou eu por inteiro. Exatamente. Quantas vezes a gente leu isso na obra do Rubens? Então, A gente, quantas no Cavaleiro da Estrela Guia mesmo fala, agora ele vive em cada um de vocês ele vive. E ele vive dentro de nós, é isso mesmo. é Então, onde eu te falei, eu não né? encontro- Não tem separação. né, porque eu não encontro só o Luiz Renato, eu encontro o Luiz Renato e encontro também o Rubens aqui. que vive no Luiz Renato. Isso é uma coisa que flui, né? Flui, é o que eu falei, Que é flui natural. Pelo É, nosso amor Exatamente. em torno. E isso foi um legado que ele deixou. Né? Eu nunca Muito vi, especial. nesse tempo todo, a gente, lógico, viveu coisas dos bastidores aí com o Rubens que é para uma vida toda, né? Mas nunca houve uma separação. Lá você não pode ir. Chegava lá, às vezes, né? Até quando foi a questão do livro, que eu já te contei essa história, eu cheguei lá e falei, eu vou tomar um puxão de orelha. Muito pelo contrário, ele saiu de trás da mesa e me abraçou. Ele falou, tá tudo bem. Então, é uma grandiosidade que você fala, meu Deus, eu tenho que me espelhar. É. Né? A gente Porque não pode dividir. Mesmo o errado, ele sabia colocar no lugar, rapaz. Mesmo o errado. Ele nunca, pra mim, a gente sabe que todo mundo tem os seus momentos, né? De desabafo. Mas quando se tratava de coisas sérias, mesmo que você estava errado, ele sempre... ele nunca dividiu. Ele me auxiliava como fazer, mas para não magoar. Não colocar o dedo na ferida da pessoa, sabe? Não bater de frente. Não, vamos resolver isso. Deixa a pessoa para lá, vamos fazer isso aqui, mas não vamos atacar. Você tinha o aprendizado que vinha por meio do conhecimento que ele trouxe, você tinha o aprendizado que vinha por meio das... Voltou. E você tinha o aprendizado mais importante, que era por meio da postura, da atitude do homem que ele é. Ele é. Né? Então esse era o aprendizado mais importante. Você falou que um pai ensina para o filho, o mais importante é o que ele é e não o que ele diz que tem que ser. Então é isso. Nós estamos aqui acho que já quase 1 hora. Então eu te agradeço, meu irmão. Eu que agradeço, irmão, a por você oportunidade ter vindo até aqui. de Essa poder oportunidade contar um pouquinho da minha caminhada. que é muito importante para mim, a sua caminhada. E a sua também para mim, dizer que você é um irmão mesmo e que a gente continue com essa amizade, com esse carinho, que seu trabalho continue fluindo, que é muito importante para nós, irmão. De todos nós. Viu? É muito importante, faz a diferença. E é isso, o Pai semeou, a gente agora tem que cuidar desse campo para que ele esteja sempre florido. Então, assim como eu escutei dos meus mais velhos, somos um jardim e o nosso jardim está florido. E é isso que a gente tem que levar. É muito lindo. Entendeu? O Rubens sempre dizia, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz, irmão. Ninguém faz. Por isso que até para carregar o caixão precisa de gente do lado. Não vai. Sozinho não vai. Né? Então a gente tem que aproveitar essa energia. Vamos se unir, vamos acreditar, vamos entender esse Pai Oxalá de braços abertos aí, que fica no lugar mais sagrado da nossa casa. Vamos entender o que ele está dizendo com esse braço aberto. É isso, essa energia, essa união, essa somatória das coisas. E vamos fazer o nosso trabalho, cada um do seu jeito, mas todos com um único propósito. Caridade com humildade sempre. Que foi o que você falou na formatura de sacerdócio aqui, última turma, turma 6 de sacerdócio. Eu tive a oportunidade, a grata satisfação de contar com você aqui. Eu que agradeço nessa o convite. casa. E as suas palavras foram exatamente essas, né? Humildade, que é o que está faltando aí, que está em falta no mercado, né, irmão? Sabe aquele papo que a gente teve, que você humildade. falou? Tive lá na casa da família do Zé, é uma umbanda de humildade. É lindo.
É linda. Muito, A Umbanda é o quê? é tudo muito natural, tudo muito Né? fluido. É uma flor branca, irmão. É. Só isso. A Umbanda é aquela flor que faltava. Né? É isso que a gente tem que É. entender, meus irmãos. A flor que faltava, porque a gente estuda muito, tem muito conhecimento, tem muito fundamento, tem curso, tem livro, tem tudo, mas não é pra complicar. Não, de É forma só pra alguma. entender aquilo que já é simples. Exatamente. Mas, ó, por que tem que estudar tanto? Tem que estudar tanto porque é simples, mas tem uma profundidade, Lógico. né? Tem propriedade. Então, quando a gente está estudando, a gente está mergulhando na profundidade de um negócio que é muito simples, que é Exatamente. aquela flor que estava faltando Exatamente. lá, né? Na sessão espírita estava faltando Tem uma uma flor. flor. Essa flor é a É Umbanda. Umbanda. E a flor é aquele negócio que você explica, mas não explica, né? Exatamente. Totalmente, né? Você vai dizendo lá o que é a pétala, o que é o pólen, o que é não sei o que, você vai tecnicamente dissecando ela, mas é preciso viver isso. Então, né? é aquilo que eu sempre digo, né? Existem coisas que não se explicam, se sente. Porque a gente dá aula, mas se engana quem pensa que a gente forma pai de santo ou médio de Não, cursinho, de forma né, irmão? alguma. Aqui se vive a Umbanda como em qualquer outro lugar. A diferença é que além de se viver, também vamos ter que estudar muito aqui. Não é o contrário, né? Que muitas pessoas pensam que é o contrário. Pensam que aqui é só chegar a estudar um pouquinho e já tem Umbanda. Não, é o contrário. Aqui se vive a Umbanda, como em todos os outros lugares, se vive muito. E além de se viver muito, vai ter que se estudar muito. Então não é menos, é mais, né? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Axé. Axé. Vamos fechar aí. Obrigado, Ale. Deus te Muito obrigado, abençoe. meu irmão. Axé a todos, muito obrigado. Abraço a todos, muito obrigado. Que nosso Pai Oxalá cubra a todos com seu manto sagrado. Que Axé. assim seja. Axé.